Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar fundo nos princípios do Ray Dalio. Isso aí, o cara por trás da Bridgewater Associates, né? Um dos maiores fundos de hedge do mundo. Exatamente. E esse livro Princípios não é só sobre finanças, é tipo um manual de vida e trabalho. Décadas de experiência ali. E de altos e baixos, né? Ele não esconde os erros, o que é bem interessante. Pois é. A gente vai usar trechos do próprio livro. Ele abre o jogo sobre muita coisa. A infância, os perrengues do começo, como foi criar essa cultura bem diferente lá na Bridgewater. Uma cultura única, com certeza. A nossa missão aqui é tentar tirar as lições principais, sabe? Como é que ele transformou uns erros que pareciam, sei lá, o fim do mundo, em guias práticos. E como isso pode servir pra gente, né? Pra quem busca crescer, seja no trabalho, na vida pessoal. Isso. Então, vamos investigar isso a fundo. Bora lá. Para começar, o Dalio já chega meio que surpreendendo. Ele fala que se considera um idiota. É forte, né? Vindo de um cara tão bem-sucedido. Totalmente. Ele diz que sabe muito pouco perto do que precisaria saber e que o sucesso dele veio mais de saber lidar com o não saber. Exato. Isso já mostra um pilar do livro, a humildade intelectual. É fundamental para ele. Faz sentido. Os princípios para ele são tipo ferramentas para entender o que é verdade e o que fazer. O princípio básico mesmo é: pensa por você mesmo para decidir, primeiro, o que você quer, Ok. segundo, o que é verdade na situação, e terceiro, o que fazer para chegar no primeiro ponto considerando o segundo. E sempre com humildade, mente aberta, disposto a ouvir, sabe? E essa humildade, ele conta, não veio fácil. Teve um episódio em 82, né? Ah, sim. O da crise da dívida mexicana. Ele apostou alto, publicamente, numa depressão econômica que não veio. E aí? Aí ele quebrou a cara. Feio. Perdeu quase tudo. Teve que demitir gente da equipe. Gente que ele gostava? Nossa, chegou a pedir $4.000 pro pai. Imagina o baque que foi isso pra ele. Pesado. Isso mudou ele, então? Foi o ponto de virada. Ele mesmo diz, mudou a chave do eu tô certo pra pergunta como eu sei que eu tô certo. Uma pergunta bem mais poderosa, né? Muito mais. Foi aí que ele começou a valorizar de verdade a discordância, a buscar gente inteligente que pensava diferente dele. Para desafiar as ideias dele. Exato. Ele desenvolveu um medo saudável de estar errado. Virou um motor para aprender mais, para testar as próprias ideias. Interessante essa visão do erro como ferramenta. Ele fala de atravessar uma selva perigosa para ter uma vida boa, né? Isso. Tem que arriscar, faz parte. Mas tem que aprender a fazer isso sem se destruir no processo, sabe? Se algo der errado... A ideia de errar bem, que ele fala. Exatamente. Ter aquelas falhas que doem, sim, mas que ensinam pra caramba. Sem te tirar do jogo. É tipo, se você nunca erra, talvez não esteja tentando o suficiente. Pode ser. Ele até cita o Steve Jobs falando da demissão da Apple, um remédio horrível, mas necessário. Dalio acha que essa capacidade de aprender com o erro é comum em gente de muito sucesso. Ok. Então, humildade, aprender com os erros, como ele sistematizou isso? Transformou numa prática. Aí entram os famosos 5 passos dele. É um ciclo para, basicamente, alcançar qualquer coisa. Quais são? Primeiro, ter metas claras, saber o que você quer. Segundo, identificar os problemas, encarar o que está te impedindo, sem fugir. Ok, lógico. Terceiro, diagnosticar as causas raízes. E fundo mesmo, não ficar só no sintoma. Quarto, desenhar um plano, criar a solução, a estratégia. E o quinto? Quinto, executar. Fazer o que precisa ser feito para superar o problema e chegar na meta. E aí o ciclo recomeça para a próxima meta, para o próximo nível. Parece um processo bem racional. Quase de engenharia. Mas e as emoções, as pessoas, como entram nisso? Entram total. Ele vê isso como um loop de evolução. E muitas vezes o que dispara a evolução é a dor. A dor? Como assim? Dor física ou emocional mesmo. Em vez de fugir dela, ele diz pra gente abraçar. É um sinal. Um sinal de que algo está errado. Exato. Algo precisa ser ajustado. A fórmula dele é dor mais reflexão igual a progresso.
A dor te alerta, você reflete sobre ela, aprende e aí progride. Abraçar a dor. Ele criou até um aplicativo para isso, né? O Pain Button. Meio intenso. Parece, né? Mas a ideia não é curtir a dor. É não desperdiçar a informação que ela traz. Ah, entendi. Registrar na hora quente ajuda a pegar a emoção, os detalhes. Depois, a frio, você analisa. Por que doeu? O que eu aprendo com isso? É para sistematizar a reflexão. Faz sentido. Não é masoquismo, é aprendizado forçado quase. É por aí. E isso liga com outra ideia dele, o pensamento de nível superior. Que seria? Seria conseguir se olhar de fora, olhar para si mesmo, para os outros, para a situação, de forma objetiva. Como se você fosse um diretor olhando a cena, e não só o ator dentro dela. Tipo analisar a máquina. Você mesmo, sua equipe. Exatamente essa palavra que ele usa, máquina. Como essa máquina pode funcionar melhor? O difícil, ele admite, é justamente essa objetividade sobre nós mesmos. Nosso ego o atrapalha, né? Com certeza. Mas para isso funcionar numa empresa gigante como a Bridgewater, a informação tem que fluir, né? Como ele garante isso? Aí que entram os conceitos mais famosos. E talvez polêmicos. Verdade radical e transparência radical. Verdade radical é falar o que pensa, sem filtro? Basicamente. Especialmente crítica construtiva. Sem mimimi, sem falar por trás. E transparência radical é dar acesso para quase todo mundo ver quase tudo. Uau! Tudo tipo o quê? Reuniões gravadas, dados, e-mails. Muito disso sim. Com algumas exceções, claro, mas a regra é a transparência. Caramba, isso não vira um caos? Ou um ambiente super desconfortável? A aposta dele é que, apesar de desconfortável no início, no longo prazo é mais eficiente. Mais eficiente como? Pensa só. Quanto tempo e energia a gente não gasta em empresa tentando adivinhar o que o chefe pensa, ou gerenciando a própria imagem, fazendo política? É verdade. O tal dos 2 empregos que um psicólogo falou, né? O trabalho real e o de parecer bem. Exato. Robert Kagan. A transparência radical corta muito disso. Os problemas aparecem rápido porque todo mundo vê. O bom comportamento também é visto e reforçado. E segundo Dalio, isso cria confiança e relações mais fortes. Porque tá todo mundo lidando com a realidade, não com fachada. Tem algum exemplo prático disso lá? Ele conta um caso. Estavam pensando em terceirizar o back-office. Uma decisão enorme, cheia de incerteza. O normal seria segurar a informação até decidir, né? Pois é. Mas a líder da área, Eileen Murray, chamou todo mundo para uma reunião geral. Na hora. E falou o quê? Abriu o jogo. Olha, estamos considerando isso, ainda não sabemos, temos essas dúvidas. Gerou ansiedade, claro, mas Dalio defende que o segredo e os boatos seriam piores. A transparência, mesmo que doa, coloca todo mundo na mesma página da realidade. Entendi. E essa transparência toda é a base para tal da meritocracia de ideias, é isso? Exatamente. É a combinação. Verdade radical, mais transparência radical, mais um terceiro elemento-chave. Que é? Tomada de decisão ponderada pela credibilidade. Não é democracia pura onde todo voto vale igual. Ah, então não é todo mundo dando pitaco e vira bagunça. Não. A ideia é que a opinião de quem tem mais credibilidade naquele assunto pesa mais na decisão final. E como define essa credibilidade? Não pode virar só um jeito de dar mais poder para quem já tem ou para quem grita mais alto? É o grande desafio. E onde entram os sistemas que ele criou? Credibilidade, para Dalio, tem a ver com duas coisas. Primeiro, ter um histórico comprovado de acertos naquela área. Tipo uns 3 sucessos relevantes, ele sugere. Ok, histórico. E a segunda? Conseguir explicar seu raciocínio de forma lógica e aguentar o debate, as críticas dos outros. A transparência ajuda a ver isso, então. O histórico, o raciocínio. Em tese, sim. E ferramentas como o Dalio Collector, que a gente pode falar mais, tentam medir e ponderar isso em tempo real. Mas, claro, evitar viés, evitar que a hierarquia pese mais que a ideia, é uma luta constante. Exige muita maturidade de todo mundo. Falando em ferramentas, o Dalio diz que não é bom de seguir instrução,
tem memória ruim para fatos, mas é obcecado por entender o funcionamento das coisas, como máquinas. Totalmente. E isso levou ele a criar sistemas para tudo. Primeiro, para os investimentos. Ele percebeu que um computador com os critérios certos podia tomar decisões melhores e mais rápido que ele. Tentou transformar o cérebro dele em algoritmo, basicamente. Isso. E depois tentou aplicar uma lógica parecida para gerenciar pessoas. Daí nasceram as ferramentas. Quais são as principais dessas ferramentas de gestão? Acho que 3 são bem marcantes. Primeiro, o issue log, o registro de problemas. Aquele que nasceu de um erro de trading. Esse mesmo. De um colega próximo, o Ross, quase quebrou a empresa. Em vez de mandar embora, Dalio criou esse sistema com ele. Qualquer erro importante de qualquer um ia para o registro. Público. Para quê? Para expor a pessoa? Não, a ideia não era culpar, era diagnosticar a causa. Foi processo, falta de treino, e garantir que a lição fosse aprendida por todos. O lema virou: errar é normal, não aprender com erro é que não pode. Entendi. Qual a segunda ferramenta? As baseball cards, as fichas de jogador, são perfis digitais de cada um. Com o que nesses perfis? Junta tudo. Feedback dos colegas, resultado de teste tipo Myers-Briggs, histórico de desempenho, avaliação. A ideia é ter um retrato mais objetivo possível dos pontos fortes, fracos, valores, estilo de cada um. Para ajudar a montar time, alocar tarefa. Como um técnico de beisebol mesmo. Exatamente. Para colocar a pessoa certa no lugar certo. E a terceira, talvez a mais conhecida. O Dot Collector. Esse mesmo. O coletor de pontos. É um app usado durante as reuniões. Durante? Como assim? As pessoas dão feedback umas para as outras, ali na hora. Dão pontos, positivos ou negativos, em vários atributos. Pensamento estratégico, criatividade, mente aberta. Dezenas deles. E todo mundo vê esses pontos? Na hora? Geralmente sim, numa tela. Além do feedback instantâneo, a ferramenta calcula um nível de credibilidade de cada um no assunto. E isso pode ser usado para ponderar o voto numa decisão. Caramba! Coleta de pontos em tempo real, todo mundo vendo, isso não vira um Big Brother? Uma pressão absurda? É a grande crítica. E um risco real. O próprio Dalio admite. Ele diz que só funciona se a cultura for muito forte em usar isso para aprender, para melhorar a decisão dentro da tal meritocracia de ideias. Se não vira caça às bruxas. Exato. Se for para punir, humilhar, aí destrói tudo. Precisa de muita maturidade, muita segurança psicológica, não é algo fácil de copiar, com certeza. Por trás dessas ferramentas todas, então, tem essa ideia forte de que as pessoas são diferentes. Programadas de jeitos diferentes, ele fala. Muito forte essa ideia. Ele explora isso bastante. Lógico versus emocional, introvertido versus extrovertido, intuitivo versus sensorial, muito na linha do Myers-Briggs que eles usam lá. E por que isso é tão importante para ele? Porque ele acha que muito conflito e muito problema vem de não entender que o outro pensa e vê o mundo diferente. Se você entende essas diferenças, pode montar equipes melhores com gente que se complementa e colocar cada um onde o jeito natural da pessoa é uma vantagem, não um problema. E ele identifica um tipo específico, os shapers. Quem são? Os shapers, os moldadores, são aqueles visionários, gente que tem ideias originais e valiosas e, o mais importante, consegue construir essas ideias na realidade. Vão lá e fazem, superando tudo e todos. Tipo quem? Ele cita Steve Jobs, Elon Musk, Bill Gates, Muhammad Yunus. Ele estudou vários, aplicou testes. E o que eles têm em comum? Curiosidade gigante, pensamento independente, às vezes até rebelde, uma determinação de ferro, resiliência, pragmáticos, conseguem ver o todo e o detalhe. E como eles são com as pessoas? Essa determinação toda não os torna difíceis? É um ponto interessante. Dalio notou que muitos shapers pontuam baixo em preocupação com os outros. Ah, então são meio... Calma. A interpretação dele não é que falta empatia. É que a missão vem primeiro. Sempre. Se tem que escolher entre avançar na missão e agradar alguém ou evitar conflito, eles escolhem a missão. Entendi. Foco total.
Isso pode fazer eles parecerem duros, exigentes. Exigentes pra caramba. Às vezes até brutais na busca pela excelência. Mas para Dalio, isso faz parte do que permite a eles fazerem coisas extraordinárias. Falando em fazer coisas, o Dalio ficou bilionário. Mas ele vive dizendo que o dinheiro não era o principal, que trabalho significativo e relacionamentos significativos eram mais importantes. Isso convence. Ele tenta muito argumentar que sim, que o dinheiro foi consequência de buscar essas duas coisas. Trabalho significativo para ele é estar numa missão que você acredita, com gente que você gosta e respeita. Ele dá algum exemplo disso? Sim, ele conta como ajudou o McDonald's a lançar o Chicken McNugget. O McNugget? Sério? Sério. O problema era o risco do preço do frango variar muito. Dalio e a equipe criaram uma solução de hedge financeiro para isso. Ele diz que foi super gratificante, não pelo dinheiro, mas por resolver um problema complexo para o cliente. Um quebra-cabeça. Legal. E os relacionamentos significativos? Como ficam naquela cultura de verdade radical, avaliação constante? Parece meio duro para construir laços, não? É uma tensão interessante aí. A aposta dele é que essa honestidade radical, mesmo doída, constrói confiança de verdade. Mais do que tapinha nas costas e falsidade. Então a verdade radical fortalece a relação na visão dele. A ideia é essa. Trabalho e relacionamento se reforçam. Mas tem um limite claro. A lealdade maior é com a missão e os princípios, não com as pessoas. Mesmo gente antiga, próxima. Sim. Se alguém não está jogando pelas regras, não está alinhado com os princípios, a integridade da máquina, da missão, vem primeiro. É o tal do amor duro, tough love, que ele fala. Entendi. Isso me lembra outro princípio forte dele sobre gestão. O quem é mais importante que o quê. O que significa isso na prática? Significa que ter as pessoas certas nos lugares certos é mais crucial para o sucesso do que ter o plano perfeito. Ah, as pessoas primeiro, o plano depois. Basicamente. Se você tem gente com os valores certos, as habilidades certas, a capacidade certa para cada função, elas vão dar um jeito de fazer funcionar, mesmo que o plano inicial precise mudar. E o contrário também vale. O melhor plano com as pessoas erradas... Vai pro buraco. Por isso o foco obsessivo dele em contratar bem, avaliar sempre com honestidade total, mas para ajudar a crescer, né? E garantir que cada um esteja onde pode brilhar mais. Exigente, né? Para as pessoas e para quem gerencia. Sem dúvida. Exige coragem para dar e receber feedback difícil, exige sistema para tentar ser objetivo, daí as ferramentas, e exige que todo mundo acredite que aquilo mesmo doendo às vezes é para o bem maior, para a evolução de todo mundo. O objetivo final era criar uma máquina que funcionasse até sem ele, então. Exato. Uma máquina feita da cultura e das pessoas certas, operando pelos princípios, que continuasse aprendendo e melhorando sozinha. A transição de liderança lá na Bridgewater, que foi longa e, segundo ele, bem difícil, foi o teste disso tudo. Então, para a gente fechar essa nossa conversa sobre os princípios do Ray Dalio, qual é a grande mensagem que fica? Olha, acho que fica a imagem de uma abordagem quase científica para viver e trabalhar. Uma busca sem descanso pela verdade, mesmo que ela não seja confortável. Uma fé enorme na evolução pelo aprendizado com erro. E a aposta na transparência, na meritocracia. Isso. Sustentada por sistemas, por tecnologia. E o mais interessante, talvez, é a ideia de que tudo isso não é só para ganhar dinheiro. É para ter trabalho com significado e relacionamentos fortes. É um chamado para a gente ser intelectualmente humilde, refletir sempre e ter coragem de encarar a realidade. É fascinante mesmo, porque ele aposta tanto em sistema, algoritmo, ferramenta tipo dot collector, buscando uma objetividade quase de máquina, né? Exato, quase mecânica. E ao mesmo tempo, ele valoriza demais o relacionamento, a conexão humana, a resolução pessoal, coisas que são, por natureza, bem humanas, cheias de emoção e intuição. Que não cabem fácil numa fórmula. Pois é. Então fica essa reflexão, né? Como esses dois mundos, o da lógica da máquina e o da complexidade humana,
como eles realmente convivem na prática, lá na Bridgewater ou na nossa vida, no nosso trabalho, Como usar princípio sistema para ser mais eficaz, mais objetivo. e sem perder a humanidade no caminho, sem perder a conexão de verdade. Essa busca pelo equilíbrio entre a máquina e o humano talvez seja a grande questão que o Dalio deixa para a gente pensar.